Rogério, boa tarde. Boa tarde. Depois de chegar, tivesse o jogo treino lá em Porto Alegre, queria que tu passasse as tuas impressões da primeira movimentação contra um adversário que é bem diferente do treino, né? E a expectativa de evolução já para o jogo do final de semana, da primeira vez que, de fato, a gente vai ter um jogo valendo, pelo menos oficial, desde a tua volta. O que tu falou é pouco tempo, né? E ainda tem jogadores chegando, né? E estamos aí praticamente a uma semana da estreia. Não sei se é o ideal, mas em futebol foram poucas as vezes que você faz alguma coisa com o tempo ideal, né? A ideia é... O Brasil vai disputar a Série B com a base toda ela do gauchão, né? Isso é certo. Porque os jogadores que atuaram no Campeonato Gaúcho, na sua grande maioria, têm contrato até o final do Brasileiro. Então, vocês acompanharam mais do que eu. Eu não acompanhei o Brasil no estadual, acompanhei evidentemente os resultados, a repercussão, mas não. Talvez vocês tenham condições de fazer uma avaliação melhor do que eu das possibilidades do clube. Eu estou há 2 semanas, é insuficiente para dizer qual é o nível que nós podemos atingir. Os próprios jogadores que jogaram estadual, eles de conhecimento geral também, que eles tiveram uma pré-temporada muito pequena, e isso pode ter prejudicado desempenho, né? Mas eu ainda não tenho uma... Eu sei que são esses jogadores, com a chegada de mais 3, 4, mas vai ser a equipe que jogou o estadual, o grupo de atletas que jogou o estadual, na sua grande maioria. Então, cabe a mim fazer esses jogadores crescerem, utilizar um trabalho, um tempo que eles não tiveram, para poder explorar o máximo. E até onde vai esse máximo, nesse momento, eu não tenho condições de responder. Qual o modelo de jogo que tu está pensando para o Brasil, para esse campeonato, com os jogadores que tu tem aqui hoje no momento? Porque a gente talvez tenha por base aquele Brasil do ano passado teu, que tinha jogadores como Itaqui, Rafael Gava, que faziam uma função bastante interessante, volantes que sabiam também construir a jogada. Hoje, olhando assim o grupo, pelo menos até a gente conversava com o Kila, né? O Brasil tem 3 volantes mais ou menos da mesma característica. Certo. Hoje no grupo tu não tem, talvez esteja chegando um outro jogador com característica diferente. Mas o modelo tu vai adaptar conforme os jogadores que tu tem, ou tu está trabalhando para que eles possam desenvolver um futebol parecido com aquele do final da época do Brasil? Não, é bem interessante, assim. Quando eu cheguei, faltando 14 rodadas, evidente, tirando aqueles jogadores que já estavam na minha outra passagem, foram jogadores que eu não tinha trabalhado, né? E eu tenho que adaptar a ideia de futebol com a característica que eles têm, né? Foi assim que a gente conseguiu explorar. Estilar o Gava, o Miranda, o Itaqui, ter uma capacidade técnica X, né? Se o Wellington Júnior tem velocidade, quer dizer, na verdade você... Claro que muitas vezes as equipes são parecidas, porque não é só nós, qualquer clube vai ter um volante que marca mais, um volante que sai mais para o jogo, um atacante de velocidade, um atacante de referência, um meia mais organizador, um meia como se fosse um meia atacante. O ideal é que você tenha no grupo jogadores com várias características, mas eu ainda estou buscando compreender, entender qual é o potencial desses jogadores e solicitar aquilo que eles podem fazer de acordo com as suas características. Isso nós fizemos nos 14 jogos, mas aquilo que nós vimos o Brasil jogar, principalmente contra o Vila Nova, contra o Guarani, passaram-se algumas partidas, né? A gente fica muito com aquela imagem dos últimos jogos, mas teve que ter muito treino, teve que ter várias partidas até a gente achar o modelo ideal. E isso vai acontecer com o Brasil nessa temporada.
Rogério, a estreia sempre é um jogo diferente, né? É um jogo que é mais nervoso, os jogadores ainda estão se conhecendo em algumas situações. E o Brasil, na semana que vem, vai enfrentar um adversário que é considerado o novo rei do futebol brasileiro, né? O Bragantino, com essa parceria com o Red Bull. Vai dificultar mais ainda a vida do Brasil com essa estreia? Claro que já seria difícil, com essa parceria, com essa injeção de investimento no Bragantino, deixa o jogo ainda mais complicado. Vai, mas eu gostaria de estar jogando a Série A e você fosse jogar com o Flamengo, com o Corinthians, com o São Paulo. Nós chegamos na Série B para ter bons confrontos. Tá? E esse é evidente que é talvez o time com maior investimento. E é evidente contra uma equipe que vai ser novamente um dos clubes com menor investimento, sem problema. Mas isso é uma coisa que nós sabemos, ela tem ocorrido praticamente todos os anos. Né? Cabe a nós usarmos aquilo que a gente tem. Se a gente não tem mais recurso financeiro, ser organizado, se planejar bem, uma série de coisas que talvez nessa competição nós tenhamos dificuldade, tá? Em função acho que de tudo que vocês acompanharam, o Brasil no último campeonato nacional ele beirou a sair dessa divisão. No campeonato estadual, a mesma coisa. Bom, isso são sinais, né? É de conhecimento de todos vocês que a parte financeira do clube não está no seu melhor momento. Então, tu tem que somar tudo isso né? Então, assim, essa foi a ideia, pelo menos o pedido da direção para o meu retorno, que não estava programado, nem, como eu falei, aquela minha vinda para fazer aqueles 12 jogos não estava previsto. Como não estava previsto o retorno agora, senão eu teria ficado no estadual, não tinha essa ideia. Mas a situação ela não está boa e pelo menos me contrataram para dentro da minha área. As outras áreas ter que melhorar também, mas dentro da minha área, que o futebol ali dentro de campo pode, através de organização e de resultado, que ele pode colaborar para esse momento não tão bom do clube. Para que 2020, e aí eu tenho que falar em 2020, seja com qualquer outro profissional, ou dirigentes, enfim, o Brasil possa fazer aquilo que nós imaginamos em 2016, quando a gente jogou, e 2017. O Brasil estava se encaminhando para ser um clube que frequentasse a Série B e cada ano melhorando a qualidade técnica e a saúde financeira. Ele estava se encaminhando para isso, para que dali 1, 2 anos pudesse dar um salto de qualidade. Eu acho que esse processo, em algum momento, ele parou, que é absolutamente normal, acontece, né? Às vezes até por questão de precisar fazer algumas coisas para não cair, como foi o ano passado, contratar mais jogadores, ter uma folha maior do que pode pagar, e isso causa prejuízo para o futuro. E esse futuro agora é onde nós estamos, agora é o presente. Então não se apagou alguns erros dos anos anteriores, de passar 3, 4 treinadores, de contratar 30 e poucos jogadores. A gente conseguiu através, né, eu digo assim, não tenta fazer isso de novo, a gente conseguiu deixar o Brasil na Série B, mas os problemas permaneceram. Na prática, no Campeonato Gaúcho, se confirmou que os problemas permaneceram, e os problemas permanecem para essa competição. Então nós vamos disputar uma competição que o Brasil teria que entrar extremamente organizado, com saúde financeira e tal, não num bom momento. Então vai ser um ano, vai ser uma temporada, vai ser um campeonato que o Brasil vai ter que apertar de novo, ter pouco investimento,
para que, terminado esse ano, possa, para o ano que vem, se programar para estadual e para Campeonato Brasileiro. Eu dou um exemplo assim, tem 27 jogadores no final do estadual e todos têm contrato até o final do Brasileiro. E se você diz, ou de consenso da imprensa, torcida, dirigente, sei lá eu, precisamos de uns 6, 7 jogadores para o time dar uma... Bom, mas aí já são 30 e poucos. Tem alguma coisa errada. Só isso já está errado. Então você não pode... Por exemplo, assim, hoje uma coisa que está funcionando legal aqui, assim, pelo menos aparentemente, olhando, é as categorias de base. Né? Acho que está um processo legal, não aprofundei, mas esse ano um aproveitamento de categoria de base vai ser difícil, porque já está o profissional com um número muito grande de jogadores. Por exemplo, eu cheguei o ano passado aqui, tinha 34 jogadores dentro do vestiário, nenhum da base. Então, eu não vou pegar, nós já estamos 34, não vou pegar jogador da base. Esse ano, agora, praticamente já está esgotado o grupo. Então, você tem que se planejar, passar algumas dificuldades esse ano, para começar a pensar em 2020, se é que isso é possível, para chegar num gauchão, no mesmo brasileiro, você contratar 22 jogadores lá, e os outros, ser 8 jogadores da base. Né? Só que esse é um processo que nós imaginávamos lá em 2017 ou 2016, quando nós saímos, e que infelizmente não se parou. Agora vai se tentar de novo. Né? Só que não vai ser esse ano. Com absoluta certeza não vai ser esse ano. Isso não quer dizer que o Brasil não possa tentar participar de uma maneira boa, tal. Eu não saberia dizer hoje assim, qual é o limite, qual é a ambição do Brasil. Eu só sei que esse é o modelo nos últimos tempos, que se você tem dificuldade para permanecer na Série B, se você tem dificuldade no estadual, é como eu falei, tá passando um sinal que assim não vai dar. Então é isso, assim, o futebol, eu dei toda essa explicação para entender que não adianta eu chegar aqui, olha, eu vou jogar no 4-2-3-1, quem é que vai ser o teu atacante, O futebol é muito mais do que isso. Isso foi uma coisa que eu sempre passei para vocês, e eu sei que vocês entendem, futebol é muito mais do que isso. Mas, enfim, dentro do possível, tirando tudo isso que eu falei, vamos tentar voltar para o campo. Embora seja difícil, porque tudo que acontece no campo é reflexo do que tu está fora. Vamos tentar falar sobre futebol. Pois é, dentro desse possível, Rogério, como é que tu está fazendo? Né, já que hoje no grupo, né, centroavante talvez, só tem o Fabrício, né, que jogou pelos lados e é menino ainda. Só tem ele de origem. Dentro do possível, como é que tu está trabalhando para montar uma equipe sem essa figura, né, utilizando jogadores que já passaram por essa função, mas não são aquela referência? Primeiro, assim, é possível tentar fazer alguma coisa por um período de 10, 15 dias, duas rodadas, 3 rodadas, mas isso não pode ser para o campeonato. Você vai ter que trazer jogadores específicos para essa posição, certo? Para não colocar a responsabilidade num menino. É só você olhar, qualquer clube, ele lança jogadores da categoria de base quando o profissional está bem. Aí o jogador entra seguro, né? E desenvolve. Não precisa nem citar caso, vocês sabem melhor do que eu. Então eu não posso colocar essa responsabilidade em nenhum jogador da base. Você tem que contratar jogadores de todas as posições, e essa posição é uma posição carente ainda. E se o jogador da base superar esse jogador, você tem que trazer um jogador de nível de Série B, pelo menos, que já tenha comprovadamente jogado a Série B e dado... Né? Agora, se um jogador de 17, 18 anos está tão bem que supera esse jogador, que é um bom jogador de Série B, melhor ainda. Né? Mas você não pode colocar um jogador porque só tem ele. Então isso pode ser uma emergência, como amanhã depois, como foi lá contra o São José, eu coloquei o Baggio. Eu posso treinar com o Baggio ali. Mas isso não é bom nem para o clube, talvez nem para o Baggio. Né?
assim, falando em daqui até novembro, 38 partidas. Eu posso colocar qualquer um desses que eu citei e ele ser o melhor no jogo da estreia. Né? Mas isso eu sei que é uma partida só. Não é um... Isso é mais ou menos que nem essas competições que você joga e... Pega o exemplo assim, joga Corinthians e Avenida. O Avenida, numa partida só, ele quase elimina o Corinthians. Né? E as pessoas, olha isso, ó, tu vê, dá, né? Sim, mas qual foi em pontos corridos no Campeonato Gaúcho, o que aconteceu com a Avenida? Ele caiu. E não é culpa do Avenida, não é culpa... Pô, tinha um baita no treinador, conheço os dirigentes. É que o Avenida é um dos times com menor orçamento do Campeonato Gaúcho. E ele tem uma grande tendência de cair. E caiu. Ele pode fazer um jogo excepcional. E aí todo mundo, olha, tu vê, dá para encarar um time de outra série. Sim, mas é um jogo. Um jogo pode acontecer qualquer coisa. Né? Mas um campeonato de pontos corridos, um campeonato de 38 partidas, se você não tiver uma equipe boa e um grupo bom, você vai ter dificuldade. Então, assim, para uma partida, para uma estreia, né, você pode até tentar arrumar, mas não é o ideal. Inclusive para o jogador que atua fora de posição e às vezes ele é prejudicado. Rogério, tu já citou os problemas financeiros que o clube vive e também já citasse das carências que o elenco tem no momento, né? Uma delas é o camisa 9. Tu acredita ser possível receber mais reforços além dos 4 que já chegaram até o jogo do Bragantino, principalmente esse centroavante ou talvez essas contratações que chegarão para depois do jogo da estreia? É muito difícil dizer, assim, muito difícil. Evidente, como qualquer torcedor, nós também. É evidente, o que seria o ideal? O ideal é esses jogadores, 1 ou 2 jogadores dessa posição, já estarem treinando. Isso é o ideal, todo mundo sabe. Se não tem ninguém nesse momento, é porque não se achou o jogador. Essa é a questão, assim. A questão não é trazer jogador, é trazer jogador certo. Esse é, às vezes, o grande problema do clube. Você traz um jogador, depois percebe que fez uma contratação errada, e você vai trazer mais outro, mais 8, e vai ter 30 e poucos. O Brasil não tem essa margem. O Brasil não é um clube que, se precisar de um centroavante, por exemplo, ele contrata 3 centroavantes caros. Aí, se um der certo, tá bom. E os outros 2 continuam pagando normalmente. O Brasil não tem como fazer isso. O Brasil não tem como... Eu olhei todos os campeonatos estaduais do país que tiveram aqui. Então eu sei quem fez gol, quem foi bem, quem foi goleador. Esses caras que se destacaram, o Brasil não tem condições de contratar. Porque o jogador que se destacou, ele foi visto por outros clubes com maior poder financeiro e contrataram. Então o Brasil, e não é agora, o Brasil sempre contratou aquele jogador que não estava tão em evidência. O Brasil sempre contratou aquele jogador que há 1, 2 anos atrás foi bem, né, mas deu uma queda. Então ele tem potencial, mas nesse momento ele não se apresenta na sua melhor condição. Então você faz ele voltar, né? Dou exemplo assim, para ficar claro. Uma vez nós trouxemos o Lincoln. Quando a gente trouxe o Lincoln estava numa situação não tão boa. Mas 2, 3 anos atrás, por 2 campeonatos consecutivos de Série B, ele tinha sido goleador. Mas naquele momento ele estava, vamos dizer, na reserva de São Caetano. Então, não é... Se tu tem dinheiro, é fácil contratar. Também é fácil contratar... Tá, mas não tem dinheiro, mas contrata igual. E depois vê o que acontece, não paga. Bom, mas aí... eu pensei, de repente, ligar lá para, sei lá, um cara de... um Messi, oferecer mais do que ele está ganhando no Barcelona. Os primeiros 30 dias seriam excelentes. Depois que passasse 30 dias, que teria que pagar o mês, talvez nós começássemos... Né? Seriam... Quantos jogos a gente tem em um mês aí? Pô, ele poderia ajudar nesse primeiro mês, mas depois seria difícil. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes o Brasil chegou, hoje está com alguma dificuldade, talvez porque na hora de contratar
pressionado e precisa... É o que eu falei, o Brasil teve necessidade de contratar mais jogadores, fazer uma folha muito maior do que estava previsto no ano passado. Que ninguém contrata Gava, Miranda, Wallace, Alex Wan, já com a folha estourada, e você contrata, acrescenta aí mais, sei lá, mais 100 mil. A conta está aí. Então, hoje, nós vamos ter, para esse campeonato brasileiro, nós vamos ter um orçamento menor do que o ano passado. Então, não precisa me dizer que tem jogador bom aqui e ali. O problema é que, nesse momento, o Brasil está com pouco recurso financeiro. Então, ele tem que ter calma. É melhor... Eu prefiro que a gente tenha a segurança de trazer o jogador, como foram esses jogadores que chegaram. Murilo, Juba, Marcinho, né? Ednei. Pelo menos a gente tem segurança que são bons jogadores, que são jogadores com experiência, jogadores acostumados a jogar a Série B e que podem, com trabalho, crescerem e junto com os demais jogadores que estão aqui. Então, assim, eu até estendi um pouquinho as respostas nas perguntas que vocês fizeram, porque não adianta a gente começar a discutir futebol sem entender o contexto e o que vai ser a Série B do Brasil. Nós vamos ter que fazer uma Série B com algumas dificuldades para que 2020 a gente possa estar aqui conversando, aqui eu, outra pessoa, outro dirigente, outro treinador, pensando numa capacidade de investimento maior. A ideia para sábado é repetir a equipe, eu digo assim, já preparar a equipe para a estreia, ou tu vai fazer vários testes, porque esse time jogou lá em março, está sem ritmo de jogo. A ideia é tu simular mais ideia de jogo mesmo, com 3 mudanças, ou vai ficar mexendo toda hora? Não, eu não pensei nisso, sabe? Sinceramente, eu não pensei nisso. Eu estou treinando essas 2 semanas, todo treino não existe uma equipe base. Todo treino, uma hora o Camilo joga com o Nirley, outra hora ele joga com o Aguiar, outra hora ele joga com o Everton. Uma hora o Everton, todos treinando contra todos. Para vocês terem uma ideia, o Murilo e o Juba chegaram 2 dias, acho que, sei lá, um dia antes do treino lá contra São José, né? Eles podiam ficar fazendo volta aqui no campo, se condicionando fisicamente, aqui em Pelotas, e nós ir lá jogar. Eu disse, não, vocês vão lá, vocês jogam os primeiros 20, 25 minutos e eu vou tirar só para vocês conhecerem o grupo. E foi isso, eles jogaram 25 minutos, só sai. Independente se estava ganhando. Eu estou treinando ali, entendeu? Sábado vai ser parecido, assim. Né? Talvez eu coloque uma formação que eu não coloquei ainda nem nos treinos. Se chegar um jogador na véspera, é capaz de eu colocá-lo. Só para ele, oi, Brasil, Bento Freitas, camisa, só para, entende? Não pensando em time, não pensando só no primeiro jogo, pensando em formatar um grupo para 38 partidas.